Olha, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Masterclass UERJ. Hoje a gente vai fazer uma redação aqui, passo a passo. Vou trabalhar um tema e você vai ser totalmente direcionado como é que você começa a sua redação, como é que você desenvolve, como é que você conclui uma redação excelente, nota 10 da redação da UERJ. Estou muito empolgado, muito feliz. Então agora pega o teu papel, pega a tua caneta para você aprender realmente a fazer uma redação excelente para a UERJ com base no tema, mas no livro O Menino do Pijama Listrado, tá combinado? Muita gente sofre com a redação da UERJ desnecessariamente, porque não precisa, cara, porque ela é muito tranquila. E eu vou te mostrar isso aqui tudo agora, então presta muita atenção, anota, faça exatamente as mesmas coisas que eu for fazer aqui no meu tablet. Combinado? O tema dessa redação, vamos começar aqui agora. Vamos lá, deixa eu me esticar. Todo mundo aí já tá preparado? Preparado, hein? Muito bom, galerinha. Um suco do maracujá. E bora começar. Olha aí. Tema dessa redação, UERJ, a gente vai escrever aqui agora, deixa eu ver aqui. Quais são as consequências de não considerarmos o outro como seres humanos, como ser humano? Vamos lá, esse é o tema, tá? Não tava aparecendo não, pera aí, foi mal, não tava aparecendo, agora vai aparecer. Bora, Bill. Foi? Tá aparecendo agora, né? Foi mal. Quais são as consequências de não considerarmos o outro como ser humano? A gente sabe que lá no campo de concentração de Auschwitz, onde ficava lá a família do Shmuel, eles não eram considerados como seres humanos, eram considerados como coisas, tanto que eles, às vezes, eram totalmente... Às vezes não, né? Eles eram totalmente excluídos de qualquer tipo de direito, de qualquer tipo de consideração. Beleza. Então aqui esse é o tema da UERJ. Qual que vai ser a resposta à opinião? Como eu falei na aula passada, a gente precisa fazer esse planejamento para poder ter clareza do que vai aparecer na redação. A resposta à opinião é a seguinte: a desumanização afeta negativamente a forma como vemos o outro. Aliás, a forma como tratamos os outros indivíduos. Beleza. Você percebe aqui que nessa resposta à opinião, eu estou dizendo, a desumanização afeta negativamente, isso aqui já é uma consequência, só que eu não falei exatamente quais são as consequências, porque quais são as consequências eu vou detalhar no argumento 1 e no argumento 2. Na minha resposta à opinião, eu falo, existem consequências negativas. E aí, no argumento 1 e no argumento 2, a gente vai minudenciar, adoro tanto essa palavra, a gente vai detalhar com muita calma qual que vai ser o argumento 1, qual que vai ser o argumento 2. Então vamos lá, quais que vão ser os argumentos? O primeiro argumento, lembra, a gente sempre coloca... Peraí que tá piscando aqui, como é que eu faço para tirar esse piscando aqui, menino? Para me ajudar a criar o argumento, a gente coloca sempre um porquê aqui antes. Então vamos lá, porquê? Perpetuamos comportamentos nocivos. Nós perpetuamos comportamentos, em vez de colocar nocivos, eu vou colocar retrógrados. Retrógrado. Quando a gente... Por que que... Quais são as consequências? Por que que a gente... O que acontece de errado quando a gente não considera o outro como um ser humano? Nós perpetuamos comportamentos retrógrados. E o argumento de número 2, qual que vai ser? Vai ser o seguinte: porque perdemos a empatia. Quando a gente não considera o outro como ser humano, nós perdemos a empatia. Pronto aí. A gente já tem os dois argumentos que vão ser trabalhados nessa redação da UERJ, certo? Não estava aparecendo porque está travado aqui esse meu tablet. Pronto, agora apareceu. Por que perdemos a empatia? Perfeito, profinho! Agora a gente já tem planejamento, vamos começar a nossa redação, certo? Certo. A gente vai começar a nossa redação fazendo referência ao livro, que é a forma mais fácil de a gente começar um texto. E a gente vai começar a deixar o espaçozinho para o título, tá? Da linha 1. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para... abrir uma nova página aqui, para a gente aproveitar essa mesma folha. Na linha 1 vai ficar o título, tá? Sempre coloque o título na redação da UERJ. E lá dentro da plataforma vocês já tiveram a aula de título. É muito importante que todos vocês já tenham assistido as aulas de teoria de estrutura que já estão na plataforma. Aqui eu estou pressupondo que você já assistiu, tá? Combinado. Eu vou começar então assim a minha redação. A obra O Menino do Pijama Listrado, fecha aspas, por meio do personagem Bruno, fecha vírgula aqui, ilustra como a desumanização afeta a forma como tratamos os outros. Perfeito. O que eu fiz aqui? Eu contextualizei.
Apareceu? O que eu fiz aqui? Eu contextualizei. Contei a história do livro, a história é rápida, só fiz aqui uma pincelada e contextualizei já falando do tema. Só que a minha resposta à opinião, ela apareceu de forma muito tímida. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evidenciar a minha resposta à opinião, deixar minha resposta à opinião mais clara, mais nítida, para o corretor entender com mais tranquilidade. E agora eu vou começar assim, ó, fora da ficção. Muito importante que você use esse recurso do fora da ficção para o corretor entender que você não está fazendo uma resenha, tá? Costumamos ter dificuldade em entender que a falta de empatia... Não, peraí, vamos deixar mais clara aqui a resposta à opinião. Costumamos ter dificuldade de entender que nossos semelhantes... Não, peraí. Que outros indivíduos ao nosso redor também são sujeitos de direitos. Beleza, pronto aí, ó. Olha a minha resposta e opinião. Nós temos dificuldade de entender que os indivíduos ao nosso redor também são sujeitos de direitos. A exemplo da dignidade humana. Pronto aí, aqui é a minha resposta e opinião. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pincelar quais vão ser os argumentos. Assim, ao nos distanciarmos, somos levados a perpetuar posturas retrógradas e a perder a empatia. Aqui eu vou abrir outra versão, eu vou colocar assim, ó, fundamental para a sobrevivência humana. Fundamental à sobrevivência. Beleza. Nunca ouvi a palavra humana aqui, então ficou só a palavra sobrevivência. Essa aqui foi uma introdução, vamos lá. A obra O Menino do Pijama Listrado, por meio do personagem Bruno, ilustra como a desumanização afeta a forma como tratamos os outros. Essa aqui é a minha abordagem do tema, tá? A forma como eu estou começando essa minha redação. Depois eu venho para minha resposta à opinião, que começa aqui, ó. Fora da ficção, costumamos ter dificuldade de entender que os indivíduos ao nosso redor também são sujeitos de direitos, a exemplo da dignidade humana. Então aqui é a minha resposta, opinião em azul. E aqui eu vou fazer uma espécie de fechamento do parágrafo com um breve panorama do que vai acontecer nos próximos parágrafos. Ao nos distanciarmos, somos levados a perpetuar posturas retrógradas e a perder a empatia fundamental à sobrevivência. Então, perpetuar posturas retrógradas é o argumento 1 e o argumento 2 é o que. O argumento 2 é perder a empatia. Combinado ou não? Combinado, show de bola. Na sequência, a gente vai começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. E eu vou começar com não vou começar com conectivo cabeça de parágrafo não, que a gente chama na Master. Eu vou começar com uma coesão. Uma coesão que a gente vai chamar de coesão por pronome. Coesão pronominal. E vai ser assim, ó, nós somos influenciados. Tudo isso aqui você viu na aula de estrutura de teoria dentro da plataforma, tá? Pelo pensamento que Deus humaniza o outro. Não, vou colocar aqui, ó, que esvazia a dignidade do outro. O que eu estou fazendo aqui? Tópico frasal. O tópico frasal ele apresenta o argumento. Agora vamos fazer aqui o nosso aprofundamento. A gente vai desenvolver essa ideia usando a frase de um filósofo que eu trabalhei com vocês lá na área de repertórios dentro da plataforma, que é, nesse sentido, um filósofo chamado Martin Buber. Martin Buber. O que ele defendia? Olha só a frase dele. Defendia, eu não vou saber decorar a frase, mas ele defendia que a dignidade humana é fundamental para a vida em coletividade. Vamos falar isso aqui agora. Defendia que a relação entre os indivíduos, que a relação humana deve ser baseada no respeito mútuo, o que ficou conhecido como animal político. Não, peraí. De modo que somos, segundo Buber, abre aspas aqui, animais políticos. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou me distanciar da fala do Buber e vou dizer que a população brasileira ela não consegue, a população contemporânea ela não consegue colocar isso em prática e valorizar a dignidade humana do outro. Vamos lá. Infelizmente, não tem problema tu usar infelizmente na UERJ não, tá? Ainda reproduzimos comportamentos que menosprezam o outro, menosprezam nossos semelhantes, para não repetir o outro, como preconceitos e estereótipos, e comportamentos violentos, o que contraria a ideologia do filósofo. Uma coisa muito importante que vocês têm que ficar ligados é o seguinte, eu tenho que fazer essa relação com a citação. Se você trouxer ali o Martin Buber, você precisa falar dele de novo, associando ao tema que a UERJ propôs. Se você apenas cita e você não consegue voltar nele, você perde aí relevantes pontos, tá? Então, o que eu fiz nesse parágrafo? Muito fácil. Eu fiz um tópico frasal, depois eu comecei a fazer comecei a apresentar ali as minhas
fundamentações, certo? E aí depois eu vim e fiz uma relação muito clara com a sociedade contemporânea, com o que acontece na prática. E sempre dar exemplos, tá? Sempre dê exemplos do que você está falando. Se você fala que nós menosprezamos os nossos semelhantes, dê exemplos do que a gente faz objetivamente que a gente menospreza. Então aqui, ó, como preconceitos, estereótipos e comportamentos violentos. Eu poderia até exemplificar mais, poderia colocar como violência contra a mulher, preconceito linguístico, violência urbana, tananã, ou seja, eu poderia exemplificar mais, mas essa exemplificação já cumpre ali para não ter lacuna argumentativa na argumentação da UERJ. Pronto, e metade da redação já está pronta. Agora bora continuar. Próximo parágrafo. Estão entendendo, galera? Se você está entendendo, comenta aí. Tô entendendo, profinho, muito bom. Se você está com algum tipo de dificuldade para entender essa estrutura, é porque você não viu as aulas de estrutura que estão na plataforma. Então assista assim que acabar essa aula. E vou começar com um conectivo aqui, ó, de início de parágrafo, operador argumentativo, que é o ADMais. Vamos lá. ADMais, vírgula. A narrativa da obra. E vou fazer agora uma brincadeira. Eu vou retomar a ideia que eu trouxe lá em cima. Para isso gerar coesão do meu texto. A narrativa da obra, O Menino do Pijama Listrado, fecha aqui, nos faz refletir sobre a desumanização. Aliás, sobre como a desumanização, qual que vai ser o argumento 2 mesmo, que a gente já criou lá na outra página, perdemos a empatia. A narrativa da obra, O Menino do Pijama Listrado, nos faz refletir sobre como a desumanização apaga a empatia. Não, apaga chega a ter um pouco coloquial, né? Então coloca assim, ó, desconstrói a nossa empatia. Não tem como você ter empatia com alguém se você não considera esse alguém um alguém. Não considera esse alguém um ser humano. Então isso é muito ruim. E agora eu vou raciocinar aqui, ó. Aqui eu vou usar um raciocínio lógico chamado denunciar a incapacidade. Eu não pretendo usar repertório nesse parágrafo. Eu entendo uma coisa só, olha só. Eu comecei esse parágrafo com esse tópico frasal aqui que apresenta meu argumento. Você entendeu que isso aqui é um tópico frasal. Repara que aqui eu trouxe o livro O Menino do Pijama Listrado. Por que eu trouxe? Eu não vou falar do livro, porque eu já falei lá em cima. Eu não quero falar 2 vezes. A referência da obra, ela só está aqui para fazer coesão textual com a introdução. Ou seja, esse parágrafo ele está conectado à introdução. Então aqui existe uma coesão interparágrafos, coesão entre os parágrafos. E o ademais, ele também faz coesão, só que desse parágrafo com o parágrafo anterior. Você entendeu? Então eu tenho aqui uma dupla coesão. Tem a coesão do conectivo com o parágrafo anterior e tem uma coesão do sentido que eu estou trazendo aqui. Então tem uma dupla coesão, certo? Esse cara aqui não vai ser trabalhado. Eu não vou trabalhar o livro de novo porque eu já citei lá em cima. Eu não quero citar a mesma ideia 2 vezes porque não faz sentido. Não é relevante argumentativamente citar a mesma ideia 2 vezes, não para desenvolvê-la. Então vamos lá. Agora eu vou denunciar a incapacidade do brasileiro, do ser humano, que não é brasileiro. Vou denunciar a incapacidade que nós temos de, às vezes, termos solidariedade com outra pessoa. E vou mostrar consequências disso. Vamos lá. Quando consideramos o outro como objetos e não seres humanos, perdemos a capacidade, perdemos o altruísmo. Já usei empatia ali em cima, então agora eu vou usar o altruísmo. Perdemos o altruísmo e a solidariedade. Pronto, denunciei incapacidade, certo? O que nos impede de reconhecer sua dor, de reconhecer a dor alheia. Não quero usar a palavra outro, vou colocar a dor alheia. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Ó, quando consideramos o outro como objeto, perdemos o altruísmo e a solidariedade, o que nos impede de reconhecer a dor alheia. Você entendeu isso aqui? Muito claro, né? Perdi a empatia, considerei o outro como objeto, não sou altruísta. O que é altruísta? É pensar no outro. E não sou solidário, isso impede que eu reconheça que o outro sente dor, que o outro sinta dor, beleza? Agora eu vou colocar em casos extremos. Em casos extremos, a frieza humana justifica, abre travessão, ou tenta justificar, atrocidades. Dá exemplos, como o Holocausto, como as guerras mundiais. Dá mais exemplos? O Holocausto, o nazismo, né? Pode ser o nazismo e o apartheid. Pronto, dei exemplos, tá? Em casos extremos, a frieza humana justifica ou tenta justificar atrocidades, como as guerras mundiais, o nazismo e o apartheid. O que eu posso fazer aqui? Eu posso agora
fechar esse parágrafo com uma frase de efeito, dizendo assim, ó, com efeito, não vou usar o com efeito não, vou usar assim, dessa forma, aplaudimos a opressão daqueles que são semelhantes a nós. Aliás, a opressão da nossa própria raça. E quando eu falo raça, é raça humana, porque a pessoa ter pele preta não é a raça, porque a raça é humana, que é a cor da pele. Então, raça só existe uma, quando se fala em ser humano, que é a raça humana. Dessa forma, aplaudimos a opressão da nossa própria raça e perpetuamos a dor dos nossos semelhantes. Pronto aí, frases de efeito. Se você não sabe fazer frases de efeito, veja a aula de estrutura dentro da plataforma. Então, aqui eu tenho tudo isso aqui é um raciocínio lógico que eu desenvolvi. Ó. Aqui eu denunciei incapacidade e mostrei consequências. Sempre é importante você mostrar consequências do que pode acontecer. Em casos extremos, a frieza humana justifica ou tenta justificar atrocidades, como as guerras mundiais, nazismo, apartheid. E depois eu faço um fechamento desse parágrafo. E o fechamento desse parágrafo vem aqui, ó. Dessa forma, aplaudimos a opressão da nossa própria raça e perpetuamos a dor dos nossos semelhantes. Aula, ficou aula. Dei aula, que agora você também gostou. E agora bora fechar esse parágrafo começando assim, ó. Portanto, e o parágrafo de conclusão da UERJ nada mais é do que uma síntese do argumento 1 e do argumento 2. Então, se você fez um bom argumento 1, um argumento 1 claro, um argumento 2 claro, a conclusão já está pronta, porque é só você juntar essas duas frases num período só. Como é que vai ficar então? Portanto, devemos refletir sobre como é nossa missão enquanto seres humanos, é nossa missão enquanto seres humanos refletir sobre como a desumanização, aqui agora eu vou retomar minha resposta e opinião, tá? Sobre como a desumanização afeta a forma como tratamos aqueles que nos cercam. Pronto, eu reafirmei a minha resposta, opinião. Beleza! Agora eu vou retomar o argumento 1 e retomar o argumento 2. Lamentavelmente, falhamos, erramos ao desconsiderar a humanidade do outro, a humanidade dos nossos semelhantes. E por isso, qual que é o argumento 1 mesmo? O argumento 1 era: perpetuamos comportamentos retrógrados. E por isso perpetuamos comportamentos retrógrados. E o argumento 2 qual que é? Perdemos empatia. Perpetuamos comportamentos retrógrados e, inevitavelmente, perdemos a empatia. Pronto aí, retomei o argumento 1 e o argumento 2. Então o argumento 1 ele ficou aqui, ó, perpetuamos comportamentos retrógrados. E o argumento 2 ele ficou aqui, ó, perdemos a empatia, certo? Muito bom, muito fácil fazer essa conclusão da UERJ. E agora vamos fechar com uma frase de efeito bonita, trazendo o título na última expressão. Vai ser assim, ó, assim, não já dizia assim lá em cima, né? Então, logo, enquanto mantivermos essa mazela, enquanto mantivermos essa atitude cruel, essa mentalidade cruel, continuaremos vítimas, não curto muito gerúndio, da realidade opressiva. Pronto. E realidade opressiva vai ser o quê? O meu título da redação agora. Muito bom, muito bom, muito bom. Ficou muito show. Portanto, é nossa missão enquanto seres humanos refletir. É nossa missão refletir sobre como a desumanização afeta a forma como tratamos aqueles que nos cercam, que é a retomada da resposta à opinião, tá? Retomada da resposta à opinião. Ou então tópico frasal conclusivo, tanto faz o nome. Aqui eu estou reafirmando o que eu penso. E depois o argumento 1 começa em lamentavelmente, o argumento 2 começa em perpetuamos. Então, vou puxar uma setinha aqui e mostrar. Aqui é o argumento 1, aqui é o argumento 2. Enquanto mantivermos essa mentalidade cruel, continuaremos vítimas da realidade opressiva. A realidade opressiva é o título. E aqui eu tenho o fechamento da redação, né? Fechamento da redação, bonito, dando a gente chama de validação dupla, fazendo título pela validação dupla. Pronto, ficou bonita a minha redação. Espero que você tenha gostado muito, muito. Eu gostei muito de estar aqui com vocês da Masterclass UERJ 2024. A gente se encontra agora quando? Profinho, meu Deus! A gente se encontra semana que vem para continuar esse trabalho muito bonito. Enquanto isso, sua missão é fazer redações, mandar redações lá para a nossa equipe de corretores. E, além disso, também você tem a missão de ver tudo que está na plataforma com base de estrutura, repertório, análise de temas, resenha do livro, toda a parte de repertório de coringa, de repertório esqueleto da redação da UERJ. Veja tudo para você vir para a próxima aula já tinindo, tirar um notão na prova da UERJ agora esse ano. Tamo junto. Tchau!